Se vocês acham que o nosso tempo é o tempo de maior violência que já existiu na história da humanidade, vocês estão completamente enganados. Eu me chamo Rafael Carvalho e está começando mais um programa Memória Histórica. Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mas acredito eu que, na medida que eu for passando algumas informações, vocês não se sentirão bem. Vocês ficarão desconfortáveis com algumas coisas que eu direi aqui nesse vídeo. Nós, seres humanos, somos maus por natureza. A história comprova isso. A humanidade sempre foi obcecada em ver o sofrimento de seu semelhante. Não é à toa que diversas práticas de torturas foram criadas ao longo do tempo. E eu selecionei aqui algumas dessas práticas bizarras que marcaram profundamente determinadas sociedades. Então vamos conhecer a primeira delas. O touro de bronze. Há basicamente 400 anos antes de Cristo, diversas cidades-estados gregas estavam em seu ápice de desenvolvimento populacional. Sendo assim, era natural que criminosos passassem a surgir. Alguns reis tiranos, com o objetivo de conter e controlar o crime de suas respectivas cidades, eles acabaram desenvolvendo alguns mecanismos de tortura extremamente sádicos. Um desses mecanismos era chamado o touro de bronze. O touro de bronze funcionava da seguinte maneira. A pessoa considerada criminosa era inserida dentro do touro, que era basicamente uma máquina bestial. Era um touro que era forjado literalmente em bronze. Sendo assim, a pessoa sentia os piores desconfortos ali dentro. O seu batimento cardíaco automaticamente acelerava, ela tentava respirar, mas não conseguia, então morria por asfixia. Sem contar as queimaduras de segundo e de terceiro grau que eram desenvolvidas quase que instantaneamente ali dentro. Porque havia uma fogueira que era colocada estrategicamente debaixo do touro. Então a pessoa, na expectativa de respirar, colocava sua boca em uma espécie de trombone, isso nos dias de hoje, mas era um tubo que era colocado dentro do compartimento e ficava basicamente na boca do touro. Então a pessoa gritava, e na medida que ela gritava, um som bem macabro se formava ali, dando a sensação de que aquele touro estava vivo. Olha que assustador isso. Inclusive, essa prática de tortura influenciou no desenvolvimento dos instrumentos de sopro. Então as pessoas que estavam na parte de fora ficavam impressionadas e ao mesmo tempo aterrorizadas com tal evento, porque o rei apresentava isso de forma pública, com o objetivo também de intimidar a população. Ou seja, se vocês estão dispostos a se corromper ou manifestar práticas criminosas, aqui está o exemplo. Vocês terão o mesmo final. A próxima máquina a ser analisada chama-se Homem de Palha. Essa prática de tortura era muito comum na Europa Ocidental. Os celtas a utilizavam como forma de punir pequenos ladrões ou qualquer outra pessoa que tivesse alguma conduta contraditória. A máquina tinha basicamente 7 metros de altura. E apesar de ser algo aparentemente fácil de se construir, deveria ter um alicerce muito resistente. Porque da mesma forma que nós gostamos de ver fogos de artifícios que durem basicamente mais de 5 minutos, a plateia daquela comunidade também queria ver o sofrimento humano por mais tempo possível. Então, ela funcionava da seguinte maneira. Pegava-se animais, ovelhas, porcos, amarravam nessa grande estrutura. Assim, alguém ficava responsável por colocar fogo na parte inferior da estrutura. Sendo assim, o fogo rapidamente se propagava. E as pessoas tentavam sair daquela situação, mas não conseguiam. Então, se a estrutura não tivesse um certo nível de resistência, o show acabaria ali mesmo, porque a grande máquina, a grande estrutura iria cair. E isso acabaria com a expectativa e o prazer das pessoas. Nossa próxima máquina, ela é muito conhecida pelo mundo cristão. Virou símbolo, na verdade. A cruz.
Mas o que muitas pessoas não sabem é que a cruz tem sua origem em Roma. Era uma prática de tortura romana. E a cruz romana não é a cruz qual conhecemos. Então ela não tinha aquela ponta na parte superior. Ela tinha basicamente o formato de um T. As pessoas que eram consideradas criminosas, assassinos ou que promoviam algum tipo de rebelião contra Roma, era basicamente colocado nela. Cristo não foi o primeiro, como muitos acreditam, a ser crucificado. Uma série de criminosos foram crucificados milênios antes de Cristo. É uma prática de tortura milenar. E ela funciona da seguinte forma. Antes, o indivíduo era flagelado com chicotes que tinham uma espécie de lâmina nas pontas para dilacerar a carne. E depois que o indivíduo já tivesse passado por esse processo de dor, ele era automaticamente levado à cruz. Assim, a pessoa era pregada. Há alguns especialistas que acreditam que se o prego fosse inserido na mão, a pessoa iria facilmente romper sua própria mão para escapar da cruz. Então, o mais provável é que o prego era inserido na região do antebraço, onde fica basicamente o rádio, uma parte óssea. Assim, a pessoa não teria chances de escapar. Sendo assim, a pessoa já pregada na cruz tentaria respirar. Respirar, ela até iria. O problema é eliminar o ar que estava em seus pulmões. Porque quando você está na cruz, automaticamente o peso do seu corpo, conciliado com a gravidade, iria comprimir os seus pulmões e o seu diafragma. Então a pessoa iria tentar respirar, iria elevar todo o seu corpo, e na medida que elevasse o seu corpo, os seus pés que estavam também pregados, iriam estimular mais ainda a dor, acionando todos os estímulos nervosos, dos pés até as mãos. Então era uma prática extremamente dolorosa. Sem contar que as pessoas crucificadas ficavam ali isoladas até a morte. Mas antes disso, predadores passavam, abutres, corvos, acabavam se aproximando para se alimentar desse corpo. Então os romanos sabiam bem o que estavam fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!